Hey, vibe do dia! Muito bom dia, quinta-feira! Amanhecemos com uma lua em Libra hoje. Se você quer entender os nossos movimentos astrológicos para você ter consciência, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Vivian Oberger, sou astróloga e todos os dias estou aqui para te compartilhar essa sabedoria milenar. Porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão, somos um só, em sintonia. Galerinha que tá sempre aqui, do fundo do meu coração, eu sou muito grata em vê-los, em ver os comentários, a participação de vocês. Já quero lembrar que hoje, quinta-feira, a gente tem a nossa live tradicional de toda semana, almoço com os astros, ao meio-dia, e hoje a gente vai ter uma convidada especial, a minha irmã. Ela que é terapeuta, médium, e se você quiser fazer aquela pergunta interessante para ela, vem para essa live. A gente vai falar sobre espiritualidade e mediunidade junto com a astrologia, porque sim, a gente consegue analisar isso, eles andam juntinhos. Mas então vamos falar desse céu dessa nossa quinta? Quintou, dia de TBT. Hoje é dia 8 de maio. Deixa eu compartilhar minha tela aqui contigo. Você que está no YouTube ou você que está no Spotify, já deixa seu like, contribui com esse canal, contribui com o meu trabalho. Vou ficar muito feliz em saber que você está aqui também neste equilíbrio de troca, justamente porque Lua em Libra trata do quê? Energia do dar e do receber, energia de relações, energia de parceria. Tudo na vida, quando a gente fala sobre pessoas, a gente está trocando algo. Você está sempre entregando algo para alguém, e esse alguém está te devolvendo, seja na mesma moeda ou seja em energias, em coisas diferentes. Mas tudo que você dá, em algum momento, sempre vai te retornar, seja o que for. Não deixa de ser também alinhado com a lei do karma, né? A lei da causalidade. E eu gosto muito da energia libriana porque ela tem esse olhar empático para a vida. É importante a gente se relacionar. E quando a gente fala de Libra, a gente tem que buscar quem na astrologia? Durante esse movimento lunar? Vênus. Então a gente tem aí o quinta e sexta-feira, algumas horinhas do sábado, com a energia venusiana muito desperta em nós, nos nossos vínculos. A gente tende a ficar emocionalmente mais envolvido com esses assuntos, amor, dinheiro, parcerias? Sim. E também muito aquela coisa de o quanto eu preciso fazer para agradar, o quanto realmente eu quero, ou o quanto eu quero passar uma imagem de, sabe aquela coisa de tipo assim, eu quero ser, eu quero que me gostem, mas aí muitas vezes você se anula para que te gostem, para que te aceitem. Então tem que sempre ter, tomar cuidado com isso quando a Lua em Libra estiver no céu. E a Vênus está em Áries, então isso aponta o quê? Primeiro você, quais são as suas necessidades, quais são as suas vontades, quais são os seus desejos, para depois sim avaliar, obviamente, né, discutir com o outro, mas sem se anular, ainda mais que a Vênus está em Áries, ela quer o quê? Prioridade. A gente precisa lembrar disso, é aquele autorrelacionamento que vai nos equilibrar no relacionamento com o outro. Obviamente que não é sempre levar para o seu lado, o seu próprio umbigo, todavia. Você também tem que olhar para aquele que te cerca, principalmente quando a gente está falando de equipe, de união, de casamento e de relações onde existe um vínculo, né, mais firmado. Eu acho muito interessante porque todo mundo que entra na nossa vida, a gente pode até associar isso com a casa 7 do nosso mapa astral. Todo mundo que entra na nossa vida vai pertencer, como nós também vamos pertencer, na vida do outro. E a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Seja até o carteiro que te entrega as suas encomendas da Shein, seja o padeiro que faz seu pão, qualquer pessoa tem algo a te ensinar. E quando a gente olha com esse olhar de o que eu posso aprender, com um olhar humilde, sem o ego sempre, sabe? De ser superior ao outro, ou de, enfim, sempre no mesmo tamanho. Olhe para as relações sempre no mesmo tamanho. Isso, inclusive, é uma das leis sistêmicas, né? O equilíbrio, a troca. E Libra nos lembra disso. Outra coisa sobre Libra, a gente é espelho. Então, aquilo que tu vê em mim é um reflexo de você. Eu sempre costumo falar isso quando a pessoa vem e me fala: Ai, Vivi, você, não sei o quê, maravilhosa, eu gosto do seu conteúdo, eu gosto da forma que você fala e tudo mais. Eu agradeço, eu fico muito feliz, mas isso não deixa de ser algo que tem em ti também.
a tudo que você vê em mim, seja bom ou ruim, somos reflexos, somos espelhos. Você já reparou que quando você olha para uma pessoa verdadeiramente, no fundo dos olhos dela, às vezes você se reconhece? Você já teve essa sensação? Eu tenho, muitas vezes. Não é com todo mundo, mas com algumas pessoas eu tenho muito aquela sensação de parece que eu tô olhando para mim mesma. Então perceba isso. Perceba, a lua em Libra nos traz. A gente vai ter aí 2 dias aí seguidos com essa lua. No dia de quinta-feira, especificamente, já que estamos falando sobre hoje, a lua vai fazer uma oposição com a senhorita Vênus. Então a gente tem um cabo de guerra aqui entre equilíbrios, dar e receber, trocas, parcerias. A gente tem a lua em oposição a Netuno também. Isso já começa na madrugada, porque a lua chega em Libra por volta das 4 da manhã. Então esse aspecto ele vai ficar um pouquinho mais desafiador na manhã da nossa quinta. Então, assim, ó, o que que isso aqui pode envolver na tua quinta? Sabe aquele dia que você coloca 300 roupas e nenhuma você se sente confortável, bonita pra sair de casa? Sabe quando esteticamente você não consegue se sentir até às vezes confortável? Porque a Lua em Libra tá falando de estética, tá falando de beleza, Vênus também. E aí as comadres estão em oposição. Até eu brinquei com a minha irmã, né? A gente vai fazer live nessa quinta-feira, mas a Lua e a Vênus estão em oposição. Né? Não vamos começar a brigar no meio da live. Brincadeira, né? Porque a gente é irmã, mas a gente se entende. Vem pra live, vem assistir, vai ser bem divertido. O que que acontece? Vênus, muitas vezes, ela vai estar ali, ó, impondo alguma coisa. Só que os nossos sentimentos lá do outro lado, muitas vezes, vão estar balanceados. Não à toa, a gente está falando da balança. Quem já tem aí, talvez, uma sociedade, uma relação que está em desequilíbrio, é aquele amanhã que vai já começar, talvez, com treta, entendeu? Seja uma pessoa cautelosa para não magoar, seja aquela pessoa que consegue conversar, seja aquela pessoa que consegue entrar no equilíbrio, no ponto do meio. Não é só uma parte que sai ganhando. As duas precisam sair ganhando. Os dois lados precisam ser vistos da mesma moeda, lembra? Tudo é a mesma coisa? A gente precisa analisar os dois pontos de vista. Não fica num extremo só, não fica só no extremo libriano, que às vezes não consegue se impor, e não fica no extremo venusiano aqui e netuniano em Áries, que é só a própria vontade e acabou. E o outro meio que foda-se. Não é assim que funciona. Ainda mais que Netuno pode trazer uma névoa, uma sensação de desconexão, de estar se perdendo de si para ter que fazer algo pelo outro. Então, você já está consciente, você já está levando isso para a vida. Inclusive, até às vezes pode vir aqueles contatinhos que querem novamente te levar para aquele mergulho de se perder de si, e daí você vai lá e você responde achando que, nossa senhora, a pessoa mudou, ou sei lá, agora sim que vai dar certo. Então, assim, presta atenção, porque aqui a gente tem que levar até para esse lado. Netuno muitas vezes traz aquela embaçada, faz aquela gente criar aquela expectativa, só que é irreal. É irreal. Então, aqui quem quer que você tem que sair daquela dependência emocional que te leva a se sentir bem só se o outro te responder, de se sentir bem só se o outro vir te validar, para você saber se validar por si mesmo. É uma quinta-feira que eu até indico, sabe? Faça a terapia do espelho para você não ficar fragilizada emocionalmente, aonde o outro, qualquer ataque, qualquer mensagem, qualquer palavra possa vir te desestabilizar. Mas, assim, esses são os primeiros aspectos. Ao longo do dia, a Lua já vai fazer outros aspectos mais harmônicos, principalmente com um trígono com Plutão, que está em Aquário, e um sextil com Marte, que está aqui em Leão. A gente vai ter esse contato aqui da Lua. A Lua em trígono com Plutão, gente, maravilhoso. Quem tem networking, quem tem parceria, quem trabalha com projetos, que é em grupo, que é em comunhão, sabe? Se você souber abrir tua cabeça e pensar que uma mente sozinha pensa muito bacana, né? Tem um pensamento muito bom. Mas se você tiver com mais pessoas juntas de você, quantas ideias podem se formar, quantos vínculos, quanta criatividade pode borbulhar ali quando você compartilha. Vocês não precisam pensar iguais, é justamente as diferenças que fazem você se fortalecer, que fazem vocês ficarem mais fortes ainda. Então, pega essa lua em trígono a Plutão e também se regenera, se fortalece com a sua comunidade. Se você tem grupos aonde você pertence, vai lá, troca ideia com esses grupos. Eu acho muito bacana que a gente tem o grupo do MVT e sempre está rolando quase uma terapia em grupo, uma terapia em comunidade, porque um acolhe o outro. Então, se você tem grupos aí onde você pode pertencer, se seja de autoconhecimento, de terapia, o que for,
troca, sabe? Não precisa guardar só com você. O que você tá vivendo, às vezes outra pessoa também tá vivendo, e vocês podem se ajudar no fim das contas. Às vezes você tem algo para agregar ao outro, e o outro também tem algo para te agregar. Você tá vendo que essa quinta-feira ela tá super assim? Vamos entrar no equilíbrio, vamos entrar num ponto do meio. A gente não precisa disputar quem tá sofrendo mais, mas a gente pode se abraçar e tentar resolver juntos, saca? E aí a Lua também vai fazer sextil com Marte em Leão. Marte em Leão é o quê? Marte tá aqui, ó, todo protagonista, né, na nossa história. Energia leonina, quer brilhar, quer destaque, tá corajoso, a gente tá agindo agora com mais vontade vinda do coração. E esse estímulo vai trazer muita ação também para nossa quinta-feira, vai trazer muita coragem, vai trazer muito até pioneirismo, um movimento de me movimentar através daquilo que move não só o meu coração, mas as minhas paixões, a minha arte, o meu lado autêntico, o meu lado artístico, o meu lado de expressar quem eu sou de verdade. E isso pode estar acontecendo também dentro das relações. Então pode ser que amanhã comece com alguma treta aí, né, no casamento, sei lá, mas no fim do dia isso pode se resolver. E pode se resolver de várias maneiras, então, quando a gente fala de Marte, tá? Mas assim, sem empurrar sujeira para debaixo do tapete, sendo sempre transparente, principalmente com as suas emoções, com os seus sentimentos. Quinta-feira aí com muitos movimentos astrológicos. Vem para nossa live, a gente vai falar sobre mediunidade e espiritualidade na astrologia. Traga sua dúvida, inclusive signos aí que tem elemento água, peixes, escorpião e câncer, esses signos eles são altamente intuitivos, eles são altamente conectados com o campo sutil. A gente vai falar bastante sobre isso, mas não só. Existem casas, planetas que também estão relacionados com isso dentro do nosso mapa astral. Então, se você gosta desse assunto, se você quer mergulhar um pouquinho mais a fundo, vem para nossa live ao meio-dia. Vai acontecer com a minha irmã, Lilian Oberger, para quem não conhece ela ainda. Segue ela lá no Instagram, me segue também, acompanha nosso trabalho. Vamos para o nosso conselho? Conselho do oráculo para nossa vibe da quinta? Quinta-feira, 8 de maio de 2025. Oráculo. Qual é o conselho para a nossa quinta? Qual é a mensagem para o nosso dia? Qual a orientação que precisamos ter nessa comunidade do bem que se formou, que está se formando, que está crescendo diariamente? Por favor, qual é o conselho? Que interessante. Conselho para nossa quinta-feira, vamos pensar. Ele está muito mais voltado para quem precisa dar uma pausa. Talvez esse conselho não seja para todo mundo, tá? Talvez essa orientação não seja para todo mundo. Mas é interessante, porque talvez, e só talvez, tem alguém que precisa se desconectar um pouco do concreto. Olha só o conselho que saiu. A cartinha é um passatempo. É uma moça sentada no chão. Ela parece que ela tem alguma coisa ali na mão dela, sabe? Talvez, sei lá, duas joaninhas, dois insetinhos, sei lá. Ela tá olhando alguma coisa na mão dela. Pode ser anéis, pode ser, sei lá, qualquer coisa. E ela tá sentada, olha só que linda essa imagem. Tem uma estátua aqui de alguma coisa, tem um ipê rosa, um oceano aqui, um mar no fundo, uma montanha. Ela tá num cenário bem artístico, né? Pensando assim. E o que que essa carta representa? Um passatempo, um tempo para você se desconectar, um tempo para você se permitir ficar até no ócio, sabe? Tirar um dia de passeio. Às vezes tem alguma coisa que você quer visitar, às vezes tem um lugar que você quer ir. É assim, ó, uma quinta-feira que esse conselho. Eu vou tirar mais um. Não custa, né? Vamos tirar mais um. Alguém em específico tá precisando, sabe? Se desprender um pouco da pressão. Lembra que ontem, quem assiste todo dia, né? Quem tá aqui todos os dias. Lembra que ontem saiu a cartinha da inquietude? A inquietação? Então, talvez ontem foi um dia tão pesado que você esteja precisando de um ar para tua cabeça.
tirar um dia de folga, tirar um dia para fazer um passeio, ter um passatempo, sabe? Talvez assim, pode ser até um jogo, né? Não seja necessariamente sair de casa, mas aqui, como essa moça está envolvida a um cenário que tem bastante natureza, pode ter relação com isso. Então, interpreta aí no teu dia hoje, quinta-feira, se você pode viver isso, se você pode se permitir fluir a isso. Tira, olha a carta que saiu, gente. Olha a carta que saiu para combinar com um passatempo. Não, surreal. Eu não falei? Tira um dia ósseo? A ociosidade. Gente, olha isso aqui. Um gatinho brincando com uma moça, né? Tá ali sentada, de boa na lagoa, literalmente, com a carta do passatempo. E olha só que interessante, parece que é até a mesma mulher. A roupa, pelo menos, é muito parecida. É que tá. Eu tô com uma câmera aqui que não tá focando 100%. Então vamos primeiro uma carta. Observa. Outra carta. Gente, então assim, ó, presta atenção no conselho. Às vezes você só precisa tirar um dia livre, um dia de folga. A Lua não tá fora de curso, então aproveita, porque quando a Lua tá fora de curso, marcar compromisso às vezes dá furada mesmo. Então, tira, vai passear, vai conhecer algum lugar, vai, sei lá, desenvolver alguma prática que você gosta, vai brincar com os pássaros, com os pets. Gente, impossível sair a carta literalmente ali juntinha, casando com o outro conselho. Magia pura, né? Espiritualidade pura. Então, leve esse conselho para você, para sua quinta-feira. E assim, na Terra como no Céu, a gente segue conectados. Amanhã eu estarei aqui novamente para nossa vibe. Vem acompanhar a nossa live ao meio-dia. Vai ser bem divertida, vai ser bem leve. Quero te ver, quero te apresentar minha irmã também. E a gente se vê. Um beijo no seu coração e até.